Olá pessoal, eu sou a professora Luciana, sejam todos bem-vindos. Nossa aula de hoje é sobre monômios, monômio semelhante e operações com monômios. O que é um monômio? É uma expressão algébrica representada por um número ou por uma letra. Olha lá, neste caso temos dois monômios, representado apenas por números, e não importa a quantidade, ou 20 ou 2020, isto é um monômio. Quando não houver nenhum número, a gente precisa lembrar que este número é o 1, né? Então, sempre vai ter um número lá em cima do número ou da letra, que será o expoente, e quando não aparecer nada, sempre será o número 1. Por exemplo, x, y, z. X elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1. E entre essas letras com seus respectivos expoentes acontece uma multiplicação. X, y, z. É o resultado de x vezes y vezes z. X a segunda, y a terceira, z a terceira. X ao quadrado vezes y ao cubo vezes z ao cubo. Toda a expressão algébrica apresentada, aí que a gente acabou de apresentar, são monômios ou termos algébricos. Observe alguns exemplos de monômio. 5x, 5 oitavos xy, menos xyz e menos 8a ao quadrado. Nessas expressões, observe, nenhuma delas apareceu adição e subtração. Porque se aparecesse uma adição ou uma subtração, elas separariam os monômios. Em um monômio, temos o coeficiente, que é sempre representado pelo número, e a parte literal, que é formado pelas letras e os seus respectivos expoentes. Veja esse exemplo, olha lá. 5x. O 5 é o coeficiente e o x a parte literal. 5 oitavos xy. 5 oitavos é o coeficiente e xy a parte literal. Menos xyz. Quem será que é o coeficiente? Olha lá. Menos 1. E a parte literal, x, y, z. No outro exemplo, menos 8a ao quadrado. Coeficiente, menos 8. Parte literal, a ao quadrado. Monômios ou termos algébricos. Imagine a seguinte situação. O médico, ele recebe um valor de R$20 por consulta, supondo que ele atenda X pacientes. Então, olha aqui, a gente não sabe quantos pacientes ele atendeu, mas a gente sabe que cada consulta ele vai ganhar R$20. Então, X, que é o número de pacientes que ele vai atender, o que a gente não sabe, que pode variar. Pode ser 5, 10, 15, depende, né? Multiplicado pela consulta, que é R$20, nós saberemos quanto esse médico vai faturar no dia. Mas se eu não souber a quantidade de pacientes que ele vai atender, eu represento pelo monômio 20x, que é a multiplicação do total de pacientes por 20, que é o valor da consulta. Monômios semelhantes. Dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal são monômios semelhantes ou termos semelhantes. Olha lá os exemplos. 4x ao quadrado, yz ao cubo. E meio x ao quadrado, yz ao cubo. Esses são monômios semelhantes. Por quê? Porque a sua parte literal, junto com seus expoentes, são exatamente iguais. Então, lembre-se, para ser um monômio semelhante, precisa ter a parte literal
e os expoentes também. Nunca se esqueçam disso. Olha um exemplo aqui agora. M ao quadrado, NP ao cubo. MN ao quadrado, P ao cubo. Observem, eles não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque os expoentes têm valores diferentes, ok? Adição e subtração de monômios. A soma ou subtração de monômios só será possível quando as partes literais forem semelhantes. Então, quando a gente quiser adicionar ou subtrair, a primeira coisa que nós verificamos é se os monômios são semelhantes. E aí, conservamos a parte literal e adicionamos ou subtraímos algebricamente os seus coeficientes. Olha lá um exemplo. Temos uma soma junto com uma subtração de monômios aí. A primeira coisa que eu preciso verificar é se esses termos algébricos, esses monômios, eles possuem a parte literal igual. Neste caso, todos são semelhantes. Então, eu conservo a parte literal e faço a conta com seus coeficientes. 4 mais 6, 10 menos 2, 8AB. Outro exemplo. Observe, todos possuem a mesma parte literal. Então, eu posso fazer a minha adição junto com a minha subtração. Conservo a parte literal e faço a conta entre os seus coeficientes. 2 com mais 6, 8, menos 7, 1. Lembrando que esse 1 pode ou não aparecer. Outro exemplo. Observe, agora a gente tem um expoente. Todos eles é do y e todos eles têm o mesmo valor. Então, eu conservo a parte literal e faço a conta entre os meus coeficientes. 6 menos 8, menos 2, com menos 3, menos 5, com mais 4, menos 1. Resposta final, menos xy ao quadrado. Agora tem um probleminha, olha lá. Um sanduíche custa X reais. Perceberam? Neste caso, a gente não sabe o valor do sanduíche, por isso está representado pela letra X. Marinette comprou 2 sanduíches. Lúcia comprou 3 e Eliene 4. Como que a gente faz para representar isso? Através de um monômio, para saber quantas elas compraram juntas. Eu não sei o valor do sanduíche, mas sei quanto cada uma comprou. E vou usar a variável X. Então, para Marinette, 2x. Ela comprou 2 sanduíches e o valor eu não sei. Lúcia comprou 3x. E Eliette comprou 4 sanduíches. E nós não saberemos o preço. No total de 9 sanduíches. Se nós soubéssemos o valor desse sanduíche, era só multiplicar por 9 e nós encontraríamos o valor numérico para este monômio. Como nós não sabemos, o problema não nos fornece essa informação, deixamos apenas representado pelo monômio 9x. Multiplicação de monômios. Olha lá. Para determinar o produto de monômios, devemos, primeira coisa, multiplicar os seus coeficientes. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes 5 vezes 3. E, em seguida, multiplicar a sua parte literal. X vezes x ao cubo vezes x vezes y. Então, agora eu vou lá multiplicar os meus coeficientes. Olha lá. 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Na parte literal, eu vou fazer o quê? Eu vou lembrar lá das propriedades de potência. Lembram? As propriedades de potência de mesma base. O que que eu vou fazer aí? Eu vou conservar a minha base e somar os expoentes. Não esqueçam, para isso precisa ser a mesma base. Por isso eu estou fazendo isso com a parte literal x. Somando seus expoentes, 1
com mais 3 com mais 1, vai ficar x elevado à quinta potência. E o y, olha lá, se eu aplicar a propriedade de potência com o y, não tenho mais nenhum y para poder estar multiplicando, conservando. Então, eu vou lá e somente coloco ele na resposta. Resposta final, 30x à quinta y. Nunca se esqueçam. Primeiro, multiplico os coeficientes e depois multiplico a parte literal. Como que eu multiplico a parte literal? Aplicando a propriedade do produto de potência de mesma base, que conserva a base e soma os expoentes. Vamos tentar, olha lá, 3A, 3A e 3A. O exercício pede para que calculemos o volume desses sólidos geométricos. O volume, vocês também devem lembrar, né? Para calcular volume, é multiplicar as suas 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Então, neste primeiro exemplo, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, que eu estou multiplicando o quê? Os coeficientes. E a parte literal, A vezes A vezes A. Multiplicando os seus coeficientes, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E a parte literal, A vezes A vezes A. Conservo a base e somo os expoentes, que vai dar A ao cubo. Total, 27A ao cubo. Agora um paralelepípedo de dimensões 3A, 9A e 2A. Vou multiplicar primeiramente os seus coeficientes. 3 vezes 9 vezes 2 e a sua parte literal, vezes A vezes A vezes A. 3 vezes 9, 27 vezes 2, 54. Conservo a base, somo seus expoentes, A ao cubo. Total, 54A ao cubo. Facinho? Agora eu vou fazer esse com vocês, para vocês entenderem melhor. Olha lá o primeiro exemplo. Vamos junto? Preste bastante atenção aqui. Então, a primeira coisa, o que é que nós devemos fazer? Multiplicar os coeficientes. Mas, professora, não estou enxergando nenhum coeficiente nessa conta. Então, quem que está escondidinho aqui é o número 1. Então, eu vou fazer primeiro os coeficientes. Olha lá, menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, minha resposta final de coeficiente será o 1. Vou fazer agora a parte literal, só que eu vou trabalhar primeiro com o A, porque eu tenho A e tenho X. Eu tenho A, tenho B, tenho X nos outros dois. Eu vou começar pelo A. Então, eu vou multiplicar esse aqui com esse outro A aqui e com esse A aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui no cantinho. A ao quadrado vezes A vezes A. Lembra a propriedade de potência? Conservo a base e somo os expoentes, que vai ser igual a A elevado à quarta. Depois, agora, eu vou fazer a minha outra parte literal, que agora é quem? O X. Olha aqui, tem em todos os monômios. Então, eu vou fazer X vezes X vezes X. Conservo a base e somo os expoentes, que vai ser X ao cubo. Aqui não tem B, mas aqui tem e aqui tem. Então, eu vou multiplicar este B com este B, que vai ficar B ao cubo vezes B. Conservo a base e somo os expoentes, que vai ficar B à quarta. Resposta final, agora é só eu organizar. Eu já tenho meu coeficiente, só organizar a minha parte literal, que vai ser A à quarta, X ao cubo, B à quarta. Esta é o resultado da minha multiplicação. Vou fazer mais um. Vamos lá, olha aqui. Lembra o que eu tenho que fazer primeiro? O meu coeficiente. Então, tá aqui. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 2 vezes 4. 8 vezes 2, 16. Vezes 4,
64. Vou multiplicar agora a minha parte literal. Vou começar pelo x. Então, eu tenho x aqui e x aqui. Então, vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Conservo a base e somo os expoentes. Olha lá, que vai dar 5. X elevado à quinta. O y eu não tenho em lugar nenhum, então eu simplesmente vou organizá-lo na minha resposta. Vamos organizar lá para ver como é que ficou? Então, vai ficar 64, x à quinta, y ao cubo. Essa é a resposta final da nossa multiplicação. Espero que tenha ajudado. Vamos lá? Agora eu vou falar com vocês sobre divisão de monômios. Para determinar a divisão de monômios, nós devemos dividir os seus coeficientes, dividir as partes literais, só que agora a gente vai aplicar a propriedade de quociente de mesma base lá das potências. Vocês lembram? Com isso, agora, em vez de somar os expoentes, nós vamos subtrair. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Primeiro, eu vou dividir os coeficientes. Então, eu vou dividir 64 por 8. Depois, eu vou dividir a parte literal. Lembrando que eu vou aplicar a propriedade de potência dos quocientes. Olha lá. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então, observe, 64 dividido por 8, a resposta final é 8. E o A vai ser elevado a 0. E caímos numa nova propriedade de potência. Vocês lembram? Qualquer número elevado a 0, a resposta será sempre 1. Neste caso, o A representa qualquer número. Então, aí vai ser 1. Então, 8 vezes 1. Resposta final da divisão desse nosso monômio, 64a ao cubo dividido por 8a ao cubo, a resposta final é 8. Vamos fazer isso no papel, vamos entender melhor como é que ficou? Vou fazer aqui com vocês agora. O que que diz mesmo? Primeira coisa que devemos fazer é o quê? Dividir os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? 24 e o 2. 24 dividido por 2 dá 12. Então, tá aqui. Agora, eu vou fazer a divisão da minha parte literal, ok? Então, eu vou fazer este com este, porque eles são iguais. Então, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês, ok? Então, vai ficar assim. A à quarta dividido por A. Agora, eu conservo a base e subtraio os meus expoentes. 4 menos 1, 3. A resposta será A ao cubo. Vou para a outra parte literal que são iguais agora. Olha aqui, o D ao cubo e o D ao quadrado. Então, D ao cubo dividido por D ao quadrado, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Ok? Só organizar agora a minha resposta. Então, eu já dividi os coeficientes que deu 12 e as letras é A ao cubo, D. Resposta final, 12A ao cubo, D. Vamos mais um? Seguindo os mesmos passos, olha lá. Primeiro, coeficiente. Vou dividir os coeficientes. Então, eu vou dividir 14 por 2, que a resposta será 7. Agora, eu vou para a parte literal. Então, eu tenho um A aqui e um A aqui. Então, é esse que eu vou fazer primeiro. Então, eu vou dividir A à quinta por A. Lembrando da propriedade, conservo a base e subtraio os expoentes. Resposta final, A à quarta. Agora, eu vou dividir o C, que tem nos dois, que são iguais. C à quarta dividido por C ao cubo. Conservo a base, subtraio os expoentes.
4 menos 3, 1. Ok? Agora é só organizar aqui a minha resposta. O 7, que é o meu coeficiente, já está aqui. A quarta, C, a primeira. Lembrando que esse 1 pode ou não aparecer. Resposta final, 7A, a quarta, C. Essa foi a nossa aula de hoje. Monômios. Até mais. Tchau, tchau.